A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá pessoal, estamos iniciando mais um programa O Navegador e hoje vamos navegar nos mares interessantes da cirurgia, parte cirurgia facial, vai ser bem interessante, e a área de otorrino, com o Dr. Eduardo Vieira Couto. 2 minutinhos para os comerciais e eu volto já já. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatan é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatan, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741, Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772. Meu querido amigo Eduardo Vieira Couto, tudo bem, meu ilustre tudo jovem? Certo, tudo certo, um prazer estar aqui. Mas vamos falar um pouco do jovem. Você é natural de Lages, Opa, né? lagiano. Então lagiano. me conta, vamos contar um pouco das nascer em Lages. Opa, então eu sou lagiano, nasci aqui, minha família é toda de Lages. Meu pai tem fazenda aqui na Coxilha Rica, tem loja de caminhonete aí há muitos anos. E minha mãe também da região, trabalhou muitos anos no banco aqui, era o antigo Banco Real ali. Lembro do Banco Real. Me criei Antigo aqui. ainda, antes do Real era Inco. Opa! Viu? Eu sou mais muitos antigo. Muitos anos. E me criei aqui, estudei no Colégio Santa Rosa, prazer, formei ali. Aí saí fazer faculdade fora, acabei fazendo faculdade de medicina. Tinha tudo para não fazer veterinária, agronomia, ficar por aqui, mas optei pela medicina. Tá, mas em que momento você teve essa dúvida? Medicina, humana, animal? Olha, a gente tem tudo para fazer veterinária, agronomia, porque tem um centro de formação muito bom aqui em Lages. Muito, realmente muito bom. Sempre gostei da parte de cuidar de pacientes, cuidar de pessoas, essa parte de comunicação mesmo que tem do médico com o paciente. Sim. E optei por cuidar das pessoas mesmo. Acabei indo para Curitiba. Passei no vestibular lá. Tu fez cursinho lá em Curitiba? Fiz cursinho. Qual deles? Positivo. Eu fiz positivo. Fiz um ano de positivo lá. Eu morei 7 anos em Curitiba. Curitiba é uma cidade ótima, né? Muito. Eu fiz o cursinho, fiz um ano de cursinho, aí passei na Universidade Católica, na PUC Paraná. Fiz minha faculdade lá. Passei na residência na Santa Casa de Curitiba e no Hospital Evangélico. Optei pelo Hospital Evangélico. Excelente hospital. Muito bom, tinha uma demanda cirúrgica muito grande, que é o que realmente influenciou na minha formação. Minha formação é muito cirúrgica. Então, passei em otorrinolaringologia no Hospital Evangélico, fiz 3 anos de residência lá. Não achei suficiente saber só otorrino, quis aprender um pouco mais sobre cirurgia de cabeça e pescoço, que é a parte oncológica. Então, a gente sai fazendo cirurgia plástica de face, toda a parte de nariz, garganta, da otorrino, e eu quis fazer a parte de tumores cervicais, tumores da cabeça e pescoço. Aí eu passei na Unicamp, lá em Campinas, fui para São Paulo, acabei fazendo 2 anos de cirurgia de cabeça e pescoço lá na Unicamp, e aí o pessoal me abraçou lá, me contrataram como professor, como preceptor da residência. Que coisa boa! Eu ainda sou, eu tô lá, eu sou do corpo docente da universidade,
Mas aí deu aquela vontade de voltar para Lages, né? Sim. Que é inevitável voltar, né? Aí eu sempre digo, eu apesar de não ter nascido em Lages, nasci aqui no Rio Rufino próximo. Opa. Eu e o Celso somos do Rio Rufino. Opa. O Celso também era ali. E até faz muito tempo entrevistei o prefeito de lá. Mas eu me criei em Lages, eu vim para cá com 14 anos, então eu Lagiano, já sou pode dizer que é lagiano. lagiano. Mas daí fui morar em Curitiba, fiquei lá 7 anos. Mas você falou uma coisa muito interessante, não adianta. Nandinha não morou fora, então você não sente aquela... Mas sente uma saudade dessa Sente, terra não, é inevitável. impressionante. É inevitável. Sabe que eu não sei se você vinha com frequência, Muito. mas eu vi Pelo menos uma vez por mês eu uma tava vez aí. por mês eu vinha também. Não tinha como ficar longe. Tinha. E isso naquela época era muito mais complicado, Exato. mais difícil, né? ficou Hoje bem já mais bem mais fácil, fácil. bem mais fácil. Mas eu tinha que vir a Lages sempre. A cidade é boa, né? E aí eu tive essa vontade de voltar para Lages, também família toda aqui. Sim. E comecei a voltar, o nosso aeroporto aí quando estava em funcionamento era excelente, tinha voos diretos de Campinas para Lages, então eu vinha e ficava uma semana por mês aqui. E eu ainda estou nessa, eu ainda estou lá na Unicamp, mais 1 ou 2 semanas por mês eu já tenho meu consultório aqui e realizo os atendimentos Só com aqui em uma Lages. mais dificuldade agora para... Exato, agora Você vai agora, eu como vou você vai? para Florianópolis, Nossa, conta, acabo barbaridade. pegando um carro em Florianópolis e vindo para cá. A logística ficou mais difícil. Mais difícil. Mas eu né? já criei vínculo aqui, eu tenho muitos pacientes aqui, então eu venho porque eu gosto e porque eu também tenho meus pacientes aqui, que eu preciso deixar eles assistidos Claro, aqui. com certeza. Mas eu quero voltar um pouquinho no tempo, quero saber o que te levou a escolher medicina, porque pelo que você me falou, família de fazendeiros da Coxilha. Aliás, a família da minha esposa também fez de fazenda lá na Coxilha. Opa, coisa boa. Né? Família ela é filha do General Sombra, não sei se você ouviu falar. Já ouvi falar. Tá. E o avô dela foi prefeito de Lages, então foi fazendeiro lá da Coxilha Rica também. E de repente você escolheu medicina. Não tem nenhum médico na família? Não tenho. Eu tenho até uns primos aí, mas próximos, ninguém. Quer dizer, nenhum deles teve influência na sua escolha? Foi uma escolha minha mesmo por cuidar das pessoas. O que acontece? Na família a gente percebe, o médico hoje ele tem algumas características que antigamente não tinha. Então hoje o médico é muito mais acessível para a população. Antes o médico tinha um distanciamento muito grande, né? Hoje os médicos, principalmente os médicos mais jovens aí, que vieram da minha geração, são muito mais próximos do povo. E eu sempre gostei dessa proximidade, eu gosto muito de política, então na medicina eu consegui a parte assistencial, cuidar da população, eu sempre gostei de anatomia, da parte de cirurgia mesmo, e eu tenho essa parte de interpessoal, um bom relacionamento com as pessoas, adoro conversar, até falo demais às vezes, e na medicina eu consegui tudo isso. E principalmente ver que com o conhecimento do médico a gente consegue fazer bem para as pessoas. Eu não dependo de produzir um equipamento para fazer bem. Depende essencialmente da minha pessoa para trazer o bem para alguém. Então era uma coisa que eu gostava e acabei investindo estudo e tempo. Foram uns bons 15 anos aí mais ou menos. Sabe, Eduardo, eu te entrevistei, eu perdi a conta de quantos médicos já entrevistei. Opa! E médicos mais idosos, e eu gosto muito do jovem médico. Diferente. Você falou uma coisa que realmente eu já tenho percebido há muito tempo, e que a medicina hoje trabalha muito a medicina humanizada. Sim. E isso é importante. Eu tenho a minha parceira, minha querida amiga, a doutora Maitê, que você vai conhecê-la com certeza. Que é a médica oncologista, do Dr. Pedro, da Clínica Anime. São meus parceiros comerciais, inclusive. Excelente. A Clínica Anime anuncia todos os meus programas. Muito bom. E nós falamos todas as vezes nós falamos que é muito importante o contato do médico com o seu paciente, para que conheça não só o problema de saúde, mas conhecer a pessoa que está ali à sua frente. Porque aquela doença ali, aquele serzinho que está doente, ele é um ser muito importante. E ele precisa ser tratado como tal. E você precisa conhecer o profissional da saúde. O conceito mudou muito, né? Antes se tratava a doença. Hoje a gente trata a pessoa, o individual, né? Você tem que ter essa medicina humanizada e individualizada. Cada paciente, às vezes ele tá com uma dor em algum lugar. O problema não é essa dor. Às vezes lá na família dele teve um problema, alguma coisa diferente. Você tem que tratar a pessoa como um todo. Não só a queixa dele, não só a dor. Tem que tratar a pessoa como um todo. Isso mudou bastante nos últimos anos. Senão você passava uma medicação, toma isso aqui, vai melhorar, te vejo daqui a um mês. Não, hoje você tem que ir lá no ápice do problema mesmo. Aquele gesto, né?
o médico aqui, né, na bancada, você deve ter presenciado, Sem dúvida. e muitas situações, está aqui. Não. O paciente nem termina de falar, você já está dá com a receita é a na... passagem já para sair do consultório, né? Isso aí é... Verdade, né? Não, isso mudou muito, né? A gente impressionante. procura não fazer isso, né? É lógico, tem muitas queixas que você vai ter que tratar o problema em si, mas principalmente as queixas cirúrgicas, que você resolve com cirurgia. Então eu tenho um paciente com o nariz obstruído, ele tem um desvio de septo, que é o que divide o nosso nariz aí em dois. Eu tenho que tratar isso, é uma cirurgia. Não adianta eu achar também chifre em cabeça de cavalo, tem que resolver. Com certeza, claro. Mas via de regra, o paciente ele precisa ser individualizado e ser humanizado mesmo. Isso é importante. A cirurgia, como você falou, o desvio de septo, é uma cirurgia muito complicada ou não é tão complicada, não? Né? A gente sempre fala, né? Nenhuma cirurgia é simples, né? Porque envolve uma anestesia, muitas vezes uma anestesia geral. Cada paciente pode ter uma doença, ela é simples para alguns pacientes, mas é complexa para outros. Um reage de uma forma, outro de outra. Mas a septoplastia, que é corrigir esses desvios de septo, não é complicada, uma cirurgia simples aí, 1 hora de procedimento, com uma anestesia geral. Normalmente o paciente passa um dia, uma noite no hospital, muito tranquilo. Sim. Recuperação é ótima, é rápida. 7 dias normalmente afastado das atividades e depois retorna ao normal. Como você faz, a parte da cabeça que você trabalha, a parte do chiado no ouvido, Também, é complicado. Isso é né? complicado. Minha esposa tem. E ela conseguiu, num tratamento até com o médico no Rio de Janeiro, ela tinha nos dois, de repente um sumiu, o outro continua. Diz que é uma panela de pressão, que é uma coisa terrível. A gente chama, né? Nos fale sobre esse problema, e de que forma tratar, se tem cura, como é que é isso? A gente sempre fala, né? Existe cura, existe tratamento, né? Você nunca vai dizer, pode curar 100%? Depende de cada caso, né? O zumbido ou o tínito, que o pessoal fala, o acufeno, esse zumbido que os pacientes têm, normalmente ele tem uma causa de base. Então, pacientes que têm uma diabetes descontrolada, que tem hipertensão, que tem algum outro, um colesterol alto, uma hipovitaminose, uma deficiência de zinco, ou o paciente que tem surdez, que tem uma perda auditiva. Muitos pacientes, é muito comum, que trabalharam a vida toda expostos a ruído, trabalhou em indústria e tudo mais, trabalhou com máquina aqui, tem muito pessoal que trabalha, trabalhador rural, foi exposto a ruído sem proteção, sem o famoso uso dos EPIs lá no ouvido, e teve uma pequena lesão. Então eles têm uma perda auditiva e essa perda às vezes se manifesta através do zumbido. Então existem diversas terapias para o zumbido. Uma delas, e a primeira, é você achar a causa. Então, tem uma diabetes que não está controlada. Controlar a diabetes. Causas metabólicas aí, controlar a alimentação. Nesse caso, só me desculpe te interromper, porque aí eu fico, dá aquela curiosidade, né? Por favor. No caso, como você falou, são várias situações que desencadeiam esse processo. Certo. No caso da diabetes, já que você citou isso agora, uma vez controlado a causa que seria a diabetes, cessa o problema? Pode cessar. Pode ser, quer dizer, não cessa, não pode cessar, mas pode não cessar, necessariamente. Porque normalmente quem tem a diabetes, ele tem normalmente algumas outras doenças ou alterações junto. Então, a diabetes às vezes é uma delas. Mas na maioria das vezes, você conseguindo controlar a doença de base, o zumbido tende a diminuir. Mas tem diversas outras causas. Pacientes com perda auditiva, como eu falei, pode acontecer também. Uma causa muito comum são causas metabólicas. Então, dieta. Depende do que você come. O pessoal que toma muito café, a cafeína, ela interfere muito no nosso labirinto, que é de onde vem o zumbido. Inclusive, zumbido, tontura, vem tudo junto aí. Já vou aproveitar, você vai me contar uma coisa. Só conclua aí, Claro, então. que eu não quero interromper teu raciocínio, Não, fica porque tranquilo. agora você me deu a deixa para mais uma coisa aqui. Fica tranquilo. O aí gostoso pra do isso. programa é isso, Esse né? é o plano. Exatamente para esclarecer o máximo possível. Claro, aqui. a otorrina é uma área muito ampla. Aí tem Muito, muita estou coisa achando bacana pra gente interessantíssimo. conversar. Mas conclua ali dentro disso. Então, essa parte metabólica, alguns alimentos, eles deixam o labirinto muito sensível. Né? É um pouco complexo lá o que eles fazem dentro do labirinto, mas eles alteram o labirinto. Um deles é a cafeína, doce, então chocolates, aí, doces em geral, comida gordurosa. Tá? Então, às vezes o paciente fazendo uma dieta balanceada é suficiente para diminuir o zumbido. Então, tem pacientes que a receita é simples, eu não preciso passar medicação nenhuma. Eu simplesmente vou orientar, ele vai tomar cuidado com a dieta e tem uma melhora exponencial do zumbido.
Que maravilha! Foi muito bom. Eu vou citar, quando você cita exemplos, experiências vividas, Claro. sempre digo, é bom você falar das suas experiências, né? Porque Sim. você é pleno, e nessa Com verdade certeza. é pleno. Sem Você dúvida. não está conjecturando nada, você Exato. vivenciou. Eu tive uma crise de labirintite, uma labirintite bem forte, coisa esquisita, né? Parece que o mundo cai. O mundo cai. Roda, tudo, uma Sem coisa chão, né? absurda. Fica sem Eu disse, chão. socorro, o mundo está caindo. Acontece. Foi uma vez só que me deu uma crise violenta, assim. Aí depois eu tomei aqueles comprimidinhos, Tem labirinto, diversos, labirinho, essas coisinhas deles. assim. E agora, um tempo pra cá, voltou. Deu de Acontece, novo, acontece. não levantar a tontura e tal. Aí eu já sei qual é a medicação, comecei a tomar. Falta ainda, acho que mais uns 6, 7 comprimidinhos, Certo. mas já parou, já passou. É muito sensível. Aham. Tem alguns componentes importantes também, tanto no zumbido quanto na vertigem, na tontura. Ansiedade, estresse, colabora muito. Então, às vezes, você passou por um momento, uma adversidade no trabalho, uma adversidade pessoal, momento de estresse, o nosso labirinto é muito sensível. Então, Olha. libera radical livre, entre outras coisas, e tem tontura. Às vezes, controlando isso, eu tenho pacientes meus aí, pessoal, não, eu tava mal, tirei umas férias, fui lá pra fazenda, fui pra praia, Relaxou. voltei, zero. É. Então, assim, a gente tenta evitar a medicação. Às vezes, uma boa orientação é melhor do que qualquer remédio. Isso acontece. Meu Deus, alopático e homeopático. A homeopatia resolve? Você é fã? Ou você não Olha, tem nada? Não. Tudo que a gente faz, a medicina, apesar de não ser uma ciência exata, Sim. a gente procura tornar ela exata, né? Então, a Aham. gente procura guidelines, alguns guias, livros, consensos que dizem a favor ou contra algum medicamento. Igual a vacina agora para o coronavírus. Sim. Tem que ser testada para ver se funciona ou não, né? É a mesma coisa a parte da homeopatia. Existem alguns trabalhos, algumas pesquisas favoráveis, mas não tem nada que diga ainda. 100% favorável a ponto de substituir alguma outra medicação já aí pré-estipulada para tratar certa doença. Mas tem pacientes que respondem bem. Isso assim, a clínica, ou seja, os sintomas, é soberano. Se o paciente respondeu bem e não está tendo efeitos colaterais, eu não suspendo, eu mantenho. Mas eu não prescrevo. Não sou eu que dou o pontapé inicial para a homeopatia. Entendi. Mas se ele vem de um colega, Você tá não tem, usando... você não tem o estudo da homeopatia, Exato, você exato. não se aprofundou Exatamente. nela. E então, por desconhecer, é eu que prefiro você... não passar. Eu não passo, Não, é compreensível. mas eu também não tiro se estiver sendo eficaz e não estiver trazendo Mas você tem efeitos colegas colaterais. homeopatas? Tenho. Tenho colegas que defendem muito a homeopatia, mas às vezes são discussões eternas na medicina, né? Porque não tem muitas pesquisas, muitos resultados tão bem comprovados sobre homeopatia. É muito discutível ainda. Mas como eu falei, alguns pacientes respondem muito bem. Então eu não tiro o tratamento se está indo bem, sem ter efeitos colaterais. Mas eu não inicio. O tratamento alopático também, existe N fatores também que colaboram para que dê um resultado satisfatório. Sem dúvida. A química, ela tem uma ação, uma reação do organismo, Certo. e cada organismo reage de uma Sem forma dúvida. diferente. Sem dúvida. Quer dizer, a mesma dose para mim pode ser Não uma dose necessariamente diferente, a mesma. não necessariamente para ti ou para quem quer que seja. dúvida. Aí, em algumas entrevistas, já que eu fiz com alguns médicos, existe uma coisa chamada muito do acreditar, o ter fé. Sim. A fé, a Sem individualidade da fé, naquilo que a pessoa acredita, não importa, eu sempre digo, não importa o rótulo Sim. religioso, não importa. Exato. A placa, não importa. Importa o estado de fé de cada Sem pessoa, dúvida. respeitando aquele que a Claro, pessoa acredita. claro. Isso também traz como uma influência positiva Sem dúvida. para um resultado satisfatório Sem no dúvida. tratamento. Eu tenho a formação também de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, eu acabo trabalhando, eu tenho muitos pacientes oncológicos, né? E, infelizmente, eu faço essa parte de câncer de pescoço. Algumas doenças são ditas terminais, né? O paciente, mesmo com todo o tratamento conhecido hoje pelos médicos, não consegue ter cura dessa doença. Mas os pacientes, via de regra, têm muita fé. E nós já tivemos lá na Unicamp resultados de pacientes que melhoraram inexplicavelmente. Não se sabe o porquê. E houve E melhorou. Paciente Sim. que, seja qual a crença, teve uma melhora que não se explica. Que todos os casos estudados não melhoraram, mas aquele específico curou. Então, existem trabalhos que falam a respeito disso, que a fé, ela potencializa o tratamento médico, sem dúvida, né? Tem uma parte de fisiopatologia aí que o corpo libera algumas catecolaminas, algumas enzimas aí que ajudam,
Mas a fé, sem dúvida nenhuma, ajuda em qualquer tipo de tratamento. E nesse caso, como você falou, ele pode destravar alguns recursos do próprio organismo. Exato, através dessa intensidade de fé, dispara um gatilho no interior do organismo que as defesas ficam potencializadas e dão um resultado. Exatamente. Ele potencializa o tratamento, é lógico, né? Isso eu também falo. O paciente chega e fala para mim, não, eu não vou usar essa medicação e eu prefiro ir para casa, orar, que eu vou melhorar. Muitas vezes não é tão simples assim. Um funciona junto com o outro. Né? Sem dúvida. Um funciona junto com o outro. Então, precisa ter fé, sem dúvida. Mas seguir o tratamento preconizado para aquela patologia, existem muitos estudos hoje, né? A medicina está ficando velha. Então, está há muitos anos, tudo foi estudado muitas vezes, várias vezes. Lógico, de vez em quando aparecem doenças novas, como é o caso agora que a gente está com essa pandemia. Mas, via de regra, nós temos um conhecimento muito amplo sobre todas as patologias. Então, para chegar ao ponto de ter um medicamento para vender na farmácia, ele já foi estudado muitas vezes. Vamos lembrar que nós estamos aqui sem máscara, gravando o programa. Olha a nossa distância, que é 1,5 m, e totalmente higienizado o estúdio, antes de entrarmos aqui, para as pessoas perceberem que, por que não estão com máscara? Exatamente. Estou preparado, tudo aconteceu, o estúdio está totalmente higienizado para que possamos ter uma gravação tranquila e despreocupada, já que você citou, né, e é muito importante ter isso. Mas quando se fala em fé, é uma coisa muito bacana, né, porque quando você disse ali que o paciente diz, eu prefiro ir para casa, vou rezar e não vou tomar medicação, aí ele está indo contra a própria fé. Exato. Por quê? Vamos analisar por que está indo contra a própria fé. O que a medicação é, o que acontece através de uma pesquisa e os resultados de uma pesquisa. Tudo vem de uma força superior que inspira você enquanto cientista, enquanto pesquisador, para que você desenvolva a medicação. Exatamente. Então, tudo está envolvido dentro desse segmento de fé. Então, isso não desassocia. Sim. Pelo contrário. É tudo associado. É totalmente associado. A gente vê os pacientes, né? A melhora, a força de vontade, a fé, necessariamente, para pacientes, principalmente oncológicos, né? Porque outras doenças têm prazo para começar e prazo para terminar. Mas muitas vezes os cânceres, em geral, eles têm prazo para começar, mas não sabemos quando vai terminar. Então, os pacientes que têm fé, normalmente eles conseguem se sair melhor, trabalhar melhor com a doença, até a parte psicológica vai melhor. É importante estar bem. Ele estar bem, eu vou dar, eu sempre digo exemplo, experiência vivida. Como eu sou um paciente oncológico da doutora Maitê, e faço o meu tratamento, isso há 4, 5 anos atrás que eu descobri, e que o médico me disse, cochichou até para o meu filho que era grave a situação, é lógico, é normal que você sempre vai dar aquele baque. Né? Um susto. Deu aquele baque, fiquei um pouco para baixo e tal, mas de repente eu disse, peraí, mas por que eu vou ficar assim? Porque aquela história, se tiver que encerrar a caminhada aqui nesse planetinha, vai ser encerrado querendo ou não querendo. Isso independe da nossa vontade. Então, o que fazer? Partindo disso aí, eu disse, vou continuar sendo o Lauvir sempre fui, aquela pessoa que eu sempre fui, da mesma maneira, vou trabalhar da mesma forma e tratar as pessoas da mesma forma e ser a pessoa sorridente e alegre do mesmo jeito que fui. Vida que segue. E eu tomei essa decisão e eu vou dizer, pelo passo que eu pare para pensar nisso, eu não penso. Exato. Vida que segue. Não, eu não penso. Faço o meu tratamento, tenho meu horário de tomar manhã, noite, tomo meus 2 comprimidos de manhã, 2 à noite. E não estou nem aí, não estou nem preocupado. É exatamente o que eu falei, essa é a importância. Independente da fé, ela é importante. Mas você está seguindo o seu tratamento, preconizado aí pela doutora Maitê, imagino, e tendo a tua fé. E os dois trabalhando junto, é a receita da cura, a gente fala. Então... Com certeza. Aliás, semana que vem a Maitê vai estar comigo. Opa, era para estar ontem, era para ser nessa quinta, eu gravaria com ela na quinta e hoje contigo, né? Bacana. Mas ela teve que atender um paciente exatamente na quinta ontem, então ficou para quinta-feira de semana que vem vai estar aqui comigo. Ótimo. Já, Nandinha? Chegou o final do primeiro programa, Nandinha? Meu Deus do céu, que coisa. Passa voando. Então nós vamos fazer o seguinte. Pessoal, daqui a pouco eu volto gravando o segundo programa e você, pela Nova Era TV, vai me acompanhar semana que vem, tá bom?
A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. O Salão Mademoiselle Beauty Salon oferece aos seus clientes conforto e comodidade com serviços de excelência e qualidade, com manicure, depilação, maquiagem, penteado, alisamentos, corte, técnica de visagismo e designer de mechas. Atendimento com hora marcada. Nosso endereço fica na Avenida Luiz de Camões, em frente ao Dalmolin Pneus, 1741 Conta Dinheiro. Fone 98435-5407 ou 3380-8772.